Olá, olá, esperando a galera entrar para a gente começar a nossa aula aqui no Instagram. Eu sou o professor Sérgio Tissoca. Coloquei essa musiquinha para poder iniciar já no ritmo da nossa canção, da nossa aula, né? Canção não, aula. A aula de hoje é sobre a contenção mecânica, prevenção de quedas, como que você pode usar esse material na sua casa, né? Como você pode usar esses outros materiais que a gente tem aqui, que eu preparei para poder fazer essa demonstração para vocês. Então, essa musiquinha, para a gente entrar já no ritmo, né, de animação, para quem trabalhou. Oi, Wesley, tá entrando. Então a gente vai ter um papo muito legal. Por favor, sinalizem aí com comentários se o som tá bom, se vocês estão ouvindo bem. Tem uma musiquinha que eu coloquei no fundo só para, né, pra gente iniciar essa conexão desta forma antes de começar essa apresentação, tá bom? Então vamos ver se entra mais algumas pessoas pra gente iniciar todo mundo junto, tá? Essa aula que eu vou dar para vocês, algumas partes dela vai estar no nosso YouTube, né? Logo mais a gente vai colocar lá no YouTube para que vocês tenham acesso a ela, beleza? Então, esperando a galera entrar. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, né? Estão curtindo o sonzinho? O som tá bom? Júnior, Jonas, o som tá bom? Wesley, Felipe, vocês estão aí? Como que tá o som? Se tiver bom, dá um sinal aí. Se não tiver legal, aí vocês dão um toque também para que a gente possa melhorar esse som. Vou ver aqui com a minha equipe técnica também para ver como que tá o negócio. Vê se, por favor, se o som tá bom. Dá uma olhada. Se o som tá bom, se não tá. Pessoal, o som tá bom? Dá para ouvir, dá para captar tudo direitinho. Dá um ok se tiver legal, antes da gente iniciar a nossa aula. Ok, boa noite para quem está aí, boa noite para você que vai entrar depois e vai assistir essa aula posteriormente. Eu sou o professor Sérgio Tissoca, sou enfermeiro de formação, sou mestre em Ciências da Saúde, eu tenho pós-graduação em Saúde Mental e capacitação em Crise e Urgência em Saúde Mental, tá bom? Eu atuo na unidade hospitalar do Ouro Verde e dentro da psiquiatria também. A ideia de desenvolver essa aula, falar sobre a contenção mecânica, falar sobre a prevenção de quedas, devido aos riscos, né, que os pacientes se encontram, se colocam, e devido também à necessidade que a gente vê, às vezes, do pessoal que cuida em casa, que não tem tanta facilidade, tanta habilidade também em lidar com pacientes que têm alto risco de queda. Às vezes é uma pessoa que cuida do pai, que cuida da mãe, que cuida do avô, da avó, e precisa realizar alguns cuidados a domicílio ou mesmo em ambiente hospitalar. Tem algumas dificuldades que algumas pessoas têm, que apresentam. Então, devido a essas dificuldades, eu optei em desenvolver esse material, falar com vocês sobre a contenção mecânica, de que forma que nós podemos empregar a contenção mecânica, onde aplicar a contenção mecânica, se eu estiver no ambiente hospitalar, como que eu realizo, eu estando em casa, de que forma realizar, ou em qualquer outra instituição onde podemos ter paciente internado, ou paciente sob cuidados que necessita sim de uma contenção mecânica, beleza? Então você que está entrando, ou você que vai entrar, ou você que vai assistir depois, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, mande uma mensagem, coloque aí a sua pergunta, a sua dúvida, para que nós venhamos a desenvolver esse assunto novamente. Essa é uma das primeiras aulas que a gente está desenvolvendo e já vou informando vocês que teremos uma convidada nos próximos dias, uma terapeuta ocupacional que trabalha com a reabilitação de pacientes afecesados. Então é uma aula que você também não poderá perder. Ela vai trazer a experiência dela, de que forma que é o cuidado, tá, desses pacientes. Então vamos iniciar. Quando nós divulgamos essa aula, a gente vai falar da contenção mecânica. Aqui estou aqui com as faixas de contenção, tá? Para quem tá vendo. Mas Sérgio, quando não tenho faixa de contenção, de que forma eu posso conter o meu paciente? Qual outras maneiras, né, que eu poderei usar
para poder restringir os movimentos, para evitar danos ao meu cliente. Eu trouxe também aqui, ó, malha tubular, que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ataduras, fraldas, que eu vou mostrar para vocês de que forma você pode montar, como realizar essa contenção para que seja segura e evitando danos ao meu paciente. E aqui, compressas cirúrgicas, tá bom? Eu vou mostrar para vocês de que forma vocês poderão usar esse material, e também vai ter esse tutorial para vocês, por exemplo, que trabalham com empresas. Tô vendo aqui a Mara tá aqui assistindo essa aula, ela dirige uma grande empresa, então caso ela queira esse material para poder aplicar para a sua equipe, poderá ter acesso assim no nosso link no YouTube, que a gente vai colocar aqui no finalzinho, para você ir lá, baixar esse material ou simplesmente compartilhar o link para que seus colegas de trabalho, seus colegas possam ter acesso e aprender também. Então, pessoal, quando a gente fala de queda, tá? Porque aqui eu falei que eu ia falar da contenção mecânica, mas não posso iniciar falando da contenção mecânica sem falar, antes de qualquer coisa, de quedas. Quando se fala em queda, é um deslocamento não intencional do corpo para o nível inferior à posição inicial, provocado por circunstâncias multifatoriais, resultando ou não em dano. Então, o simples deslocamento do paciente do lugar que o paciente estava para um outro lugar inferior ao lugar que ele estava, isso já é considerado queda. Nós sabemos hoje, através dos indicadores assistenciais, muitos pacientes, inclusive, têm ido a óbito devido às quedas. O que pode causar as quedas? Nós temos vários fatores, dentre eles intrínsecos e extrínsecos. Quando a gente fala de fatores intrínsecos, temos, por exemplo, envelhecimentos, temos doenças crônicas que o paciente pode ter, e isso aí pode acabar causando essas quedas, ou efeitos colaterais, como, por exemplo, o uso de alguns medicamentos, e esses medicamentos podem acabar causando tontura no paciente, causando tontura no cliente ou no indivíduo, e desta forma o indivíduo acabar tendo uma queda. Aqui eu estou falando de fatores intrínsecos. Nós temos também fatores extrínsecos, por exemplo, comportamento do indivíduo, atividades que o indivíduo desenvolve, onde que ele trabalha, onde que ele atua, o que que ele faz, tá? Isso pode também ser um dos indícios, um dos motivos, tá? Que pode promover uma queda. Ou simplesmente o ambiente por onde ele passeia, por onde ele anda, o que que ele desenvolve, isso também pode ser um grande fator que pode promover esta queda. Então, quando a gente fala da queda, a gente pode ver que o paciente pode cair de um leito, durante o transporte, o ambiente. Aqui eu estou falando quando eu estou em ambiente hospitalar. Mas quando a gente está em casa, em hospitais, nos hospitais, a gente sabe que o paciente tem uma cama, várias vezes confortável, a gente tem ali grade que pode ser levantada, e quando é a domicílio, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Nem todo mundo tem a facilidade de conseguir uma cama hospitalar, onde pode ter as grades levantadas para poder acomodar melhor o nosso cliente, o nosso paciente, ou o pai e mãe que está talvez debilitado, que necessita de um cuidado especial a domicílio. Então aí acaba sendo um pouco mais difícil. E com essas pessoas que estão aqui assistindo, ou que irão assistir esse vídeo, que hoje eu consegui sentar para poder, vou passar para vocês estas dicas fáceis que vão poder auxiliar vocês, tá? Como realizar uma contenção segura em casa, sem danos, sem lesões ao familiar ou ao paciente. Às vezes você é cuidador, você cuida, às vezes você atende, e onde você atende, você pode realizar contenção, mas você tem dificuldades em executar, em realizar, por onde começar, qual a indicação, em que momento que eu posso aplicar uma contenção. Bom, quais são as etapas da prevenção de quedas? Aqui eu estou falando no geral. Quando a gente fala em prevenção de queda, quando eu estou em ambiente hospitalar, eu tenho que avaliar primeiro o risco que o paciente tem, no caso de ambiente hospitalar. Quando eu estou em casa, eu avalio também. Se eu tenho um familiar que eu cuido, eu preciso ver qual é o risco que esse familiar tem. Ele pode cair, opa, então aí eu vou ter que ficar um pouquinho mais atento, orientando ele sobre o ambiente, sobre o espaço. Se eu tiver como desenvolver uma escada, colocar uma escada do lado dele. Se eu não tiver como colocar uma escada, aí desta forma eu vou ter que
encontrar estratégias para poder guiá-lo para evitar quedas, porque a maioria das quedas resultam em danos irreversíveis. Então, tem quedas onde o paciente, uma vez cai, já era, é óbito. Então, isso que a gente tem que evitar que ocorra, tá bom? Então, desta forma, aí eu avalio, no caso, tanto em casa ou no ambiente hospitalar, eu oriento o paciente, oriento o familiar sobre os riscos, e quando eu já identifico esses riscos, acabo sim encontrando meio para evitar que isso ocorra. Aí a gente tem 3 tipos de riscos: tem risco médio, risco elevado e risco muito elevado, tá? Quando a gente fala de ambiente hospitalar, quando se fala de risco médio, o que a gente faz quando nós estamos em ambiente hospitalar? A gente sinaliza o risco, orienta o paciente, a gente mantém as grades elevadas, e também a gente pode sim orientar o visitante ou familiar que o acompanha no momento das visitas. Pessoal, se tiver tudo muito legal, vocês estiverem gostando, não esquece de colocar aquele coraçãozinho, é legal, beleza? Ou coloca ali, tá legal, tá bacana. Se tiver alguma pergunta, deixa aí a sua pergunta, que a gente está aqui para poder interagir. Você pode também compartilhar essa live com seus amigos que gostariam de aprender sobre a contenção mecânica, porque daqui a pouco iremos para a parte prática, tá? Tanto com a faixa de contenção, para quem está entrando, preciso mostrar, ou quem não tem faixa de contenção, como improvisar. Vocês estão vendo uma fralda aqui, tá bom? Então vou mostrar para vocês como você pode. Aê, tá subindo corações? Isso aí, isso é muito bom. Então eu vou mostrar para vocês de que forma nós podemos adaptar na nossa casa, o nosso espaço onde a gente trabalha, tá bom? Então convida seus amigos, manda os links para que todos venham e que nós possamos aprender juntos. Ok, vamos lá. Então eu falei aqui do risco médio. Depois do risco médio eu tenho o risco elevado. Aqui o que a gente faz quando tem um risco elevado de queda? Desta forma a gente sinaliza o risco, orienta o paciente, a gente mantém as grades elevadas e orienta o acompanhante e a possibilidade de termos um acompanhante constante. Aqui estou falando de ambiente hospitalar. Mas quando nós estivermos fora do hospital, é isso. Eu identifico esse risco elevado no meu paciente ou no meu familiar, eu preciso orientar muito bem esse meu familiar, eu preciso também cuidar dele, proporcionar estratégias e meios para que ele não venha a desenvolver ou venha a cair. Então é isso que a gente vai ver. Uma das formas que a gente tem para evitar as quedas é colocar grades de proteção. Alguns conseguem, mesmo a domicílio, alugar uma cama hospitalar, outros não. E tem também como mandar fazer. As pessoas desenvolvem para poder colocar, adaptar. Quando não tem, tem também possibilidade de realizar isso aqui que a gente vai ver. Como usar tanto no leito, na cama, como usar em cadeira de rodas. Mas como usar também numa cadeira comum. O que eu posso, o que eu não posso fazer, de que forma proceder. Tudo isso a gente vai ver com vocês. Tá bom? Quem tiver uma pergunta, larga sua pergunta aí. O meu suporte técnico aqui vai captar todas as perguntas, vai passar para mim. Beleza? E a gente tem agora o risco muito elevado. Quando nós temos o risco muito elevado, o que nós fazemos? Estou falando do ambiente hospitalar, mas isso pode ser aplicado também na sua casa ou em qualquer outro espaço onde você venha a se encontrar. Sinalizar o risco, orientar o paciente, manter as grades elevadas, acompanhante constante e contenção mecânica. É algo que a gente vai abordar de forma um pouquinho mais estendida. E como eu falei, eu prometi, no meu post eu vou falar um pouquinho da indicação da contenção, falar um pouquinho da agitação psicomotora, como se comportar, o que fazer, o que não fazer nos momentos de agitação e como que nós podemos proceder, beleza? Então, quando acontece quedas em vários hospitais ou instituições onde vocês atuam ou onde vocês venham a atuar, o que tem que ser feito? Em caso de ocorrência de queda, encaminhar o paciente ao leito, atender esse cliente. Isso, contenção química também. A gente vai abordar um pouco também da contenção química, como que ela é feita, de que forma que isso também é abordado, beleza? Encaminhar, comunicar ao médico de plantão para que a avaliação seja feita de forma conjunta, de forma adequada. E com criança também, o atendimento tem que ser imediato para que nós venhamos a minimizar e reduzir os riscos. O que nós não podemos deixar de fazer é fazer a comunicação de ocorrência de queda, porque isso vai no indicador assistencial para que sejam feitas tratativas, desta forma reduzir, tá, as outras ocorrências que poderão vir futuramente. Beleza? Até aqui ok?
Então vamos lá agora falar um pouquinho da contenção mecânica, tá bom? A contenção mecânica, muitos, né, usam a terminologia amarrar paciente. Então, quando você fala em amarrar paciente, você não é muito indicado usar essa terminologia, amarrar. Por quê? A gente não, quando você amarra, não é um processo de cuidado terapêutico, que acaba numa resolução terapêutica, porque inclusive a terminologia não é aceitável. A gente contém ou a gente restringe os movimentos, porque tem uma indicação e tem sim uma finalidade. É por isso que a gente usa a contenção mecânica ou restrição dos movimentos, beleza? Ok, aqui eu vou interagir com vocês, vou ler aqui, conversando com vocês, a gente vai conversando, porque eu montei um material muito legal, rápido, e depois a gente vai passar para a parte prática, de que forma que isso é realizado. Antes de falar da contenção, nós precisamos entender em quais circunstâncias algum paciente ou um indivíduo pode ser contido, tá? Mecanicamente. Só que contenção mecânica, alguns autores, eles interpretam isso, ou eles falam que é uma contenção física. Então, em alguns livros, vocês vão encontrar como contenção física e outros como contenção mecânica. Mas vamos lá falando da contenção mecânica. Pacientes, muitas das vezes, ele pode apresentar uma agitação psicomotora devido ao uso abusivo de substâncias psicoativas, tá? Ou simplesmente paciente que entra em surto, em decorrência a uma psicose ou em decorrência a uma outra causa que não seja diretamente ligada à causa orgânica, mas talvez um efeito colateral de medicamentos. Isso também pode acontecer. E essas situações, elas acabam se induzindo ou trazendo a gente, nós que iremos avaliar essa possibilidade de realizar a restrição dos movimentos. Porque um paciente, em quais circunstâncias que muitas das vezes em ambiente hospitalar o paciente é contido? Quando ele pode apresentar um risco de heteroagressão. Quando se fala de heteroagressão, quando ele quer agredir outras, isso, a demência senil também, como falou aqui a Mara. Isso também a gente vai abordar. Paciente que tem uma demência, que pode apresentar uma certa confusão, que não consegue ter a relação do espaço onde ele se encontra, e o risco de queda também pode ser muito elevado. Então, heteroagressão, ele tem risco de agredir os outros. Autoagressão, tem risco de se autoagredir. Autodestruição, isso também é uma indicação onde exatamente idosos com ITU, insuficiência do trato urinário, apresentam confusão. Essa também é uma situação onde, quando o paciente tem uma situação ou se coloca em situação de confusão mental, onde não há possibilidade de poder deixá-lo sozinho desta forma, ou que pode vir a ter uma queda, ou simplesmente realizar uma contaminação de algum catéter ou retirada de algum dispositivo, a gente tem que sim fazer uma restrição de movimento para evitar maiores danos, ou simplesmente ter que refazer aquele procedimento ou processo. Então nós temos autoagressão, heteroagressão, que autoagressão quando se autoagride, heteroagressão a outras pessoas, paciente com alto risco de suicídio, tá? E aí com paciente com alto risco de suicídio, aqui eu vou ter que ficar um pouquinho mais, porque quando você realiza uma contenção em paciente com alto risco de suicídio, você tem que garantir que aquela contenção seja muito bem feita. Porque se ela não for bem feita, o risco que você esteja fornecendo material para uma ou outra tentativa é muito grande. Então a gente tem que se atentar muito, porque muitas das vezes a gente já viu o paciente está contido, porque muitas das vezes o paciente contido em determinados espaços tende a ser esquecido, porque você acha que não, ele está contido, então nem precisa de ir lá ver. Então é aí que está o grande perigo. Então a gente tem que se atentar, principalmente quando o paciente está contido, porque depois eu vou passar um pouquinho para vocês qual é a normativa quando nós executamos uma contenção mecânica em algum indivíduo. Beleza? Então, prevenção, quando a gente fala de autoagressão, heteroagressão, suicídio, descontinuidade de tratamento ou fuga, quando o paciente tem esse risco também e que ele não consegue realizar seu próprio...
se é um autocuidado, então isso ele pode se colocar em alto risco, então a gente pode realizar uma restrição de movimento, geralmente leve, devido à indicação. Paciente que pode retirar um dispositivo, acabou de passar uma sonda, às vezes nem todo paciente tem facilidade de ficar sem poder sacar a sonda. Então, nessas situações, a gente pode sim promover ou executar, colocar uma contenção mecânica para evitar a retirada de dispositivo. Ok, só que tem um outro detalhe que eu preciso frisar aqui. Quando se fala em contenção mecânica em ambiente hospitalar ou instituições de saúde, em casa é uma outra situação que eu vou abordar depois, porque aí é a domicílio, onde o parente quer restringir os movimentos do pai, da mãe, da avó, que está sob cuidados da família, para que retire dispositivo que está tendo, ou simplesmente para evitar uma queda, ou simplesmente questões de confusão. Então, aí é uma outra situação. Quando nós falamos em ambiente de cuidados em saúde, ali o profissional ou a equipe que vai realizar esse processo precisa ter uma garantia de um protocolo de contenção estabelecido, tá bom? Então, o protocolo de contenção mecânica tem que estar estabelecido e sendo aplicado para você poder, inclusive, realizar uma contenção em qualquer paciente onde você trabalha. Se você atua em alguma unidade que não tem protocolo de contenção, aqui agora eu vou fechando um pouquinho na parte do cuidado em enfermagem, porque eu sou enfermeiro. Nós da enfermagem, o CONFEM, o nosso conselho, ele nos ampara no emprego da contenção mecânica somente quando na instituição que nós atuamos tem um protocolo aberto. Somente quando tem o protocolo institucional de contenção aberto. Aí sim você tem um amparo legal na aplicação, no uso da contenção mecânica. E no caso do enfermeiro, ele pode inclusive prescrever e pode conter, a equipe conter, fazer a justificativa da contenção, tá? Quando não se tem esse protocolo, é bom que vocês apliquem, elaborem, montem esse protocolo para que vocês tenham um amparo legal quando eu falo da enfermagem no caso, tá bom? Quem tiver dificuldade, está assistindo aqui, tem dificuldade, dúvidas sobre elaboração de protocolo, exatamente. Sei que você vai falar, eu não resisto. Sim, eu vou abordar sobre tudo isso. Legal, que bom que você mencionou. Legal, eu vou lendo aqui, a gente vai interagindo. Pode interagir mesmo. Nós vamos capacitarmos os cuidadores. Perfeito, Mara. Isso é muito bom. Que bom que você está aí assistindo a aula, porque para domicílio tem alguns dispositivos que eu vou ensinar alguns macetes, algumas estratégias que o familiar pode usar para poder aplicar, fazer uma contenção que não venha a lesionar o paciente. Então, algumas dicas que eu vou dar aqui, e eu vou te encaminhar também o link desta aula, que vai ficar salvo, eu vou te encaminhar para que você possa, assim, guardar caso você ache interessante. Obrigado, vamos compartilhando aqui com os colegas. Ok, então aqui, eu estou falando na questão da contenção, de que forma que eu preciso usar, aplicar e tudo tal. Quando eu falo de protocolo, então na instituição, eu falo da enfermagem. Quando você tem um protocolo, você tem um amparo legal, porque tem toda uma normativa a ser seguida. Na ausência do protocolo, é bom que seja elaborado, seja executado, implementado. E desta forma, vocês têm um amparo legal na aplicação da contenção no paciente. Beleza? Lembrando, quando se trata da enfermagem, sempre é o enfermeiro que tem que prescrever, implementar isso no instrumento de cuidado. Beleza? Para a Ana também eu envio. No instrumento de cuidado, você tem que colocar, sim, a prescrição do cuidado com a contenção mecânica, porque não é simplesmente realizar uma contenção e largar o paciente. Não, você realiza, você tem que avaliar o paciente, inclusive descrever e registrar a descontenção. Vou chegar em tudo isso. Agora, eu estava falando aqui do protocolo de contenção. Quando nós falamos de um protocolo, o que é um protocolo? É um plano ou conjunto de passos a ser seguidos para quando for implementar uma intervenção. Eu vou implementar uma intervenção e tem que ter um passo a passo que eu vou ter que seguir. É por isso que existe um protocolo. Isso, eu vou mandar. É por isso que existe um protocolo a ser seguido, tá bom? Então, quando nós falamos em protocolo, a gente tem que colocar isso em mente. É um plano, um conjunto de ações que a gente tem que implementar quando a gente for executar uma contenção. Ou uma intervenção, perdão. Quando nós falamos do objetivo da contenção mecânica, como eu citei aqui no começo, primeiro,
Quando se tem um protocolo, é para orientar os profissionais também como executar os cuidados em relação a determinado processo. Aqui nesse caso, da contenção mecânica. Quando nós empregamos a contenção mecânica no paciente, a gente espera o quê? O que a gente pretende fazer? Restringir os movimentos do paciente que está apresentando uma alteração do comportamento, ou evitando quedas ou contaminações, tá? Ou simplesmente para poder reduzir alguns danos, porque às vezes o paciente acabou de ter uma queda e a gente evidenciou que ele não estava apresentando alterações do comportamento, e para que nós venhamos a evitar futuras quedas, a gente pode sim aplicar uma leve contenção nele e poder acompanhá-lo para poder evitar outros danos. Aqui eu vou deixar para que vocês, quem puder depois pesquisar, inclusive na aula que está no YouTube, tem essas normativas lá registradas. A resolução do COFEN 427 de 2012, repito, COFEN 427 de 2012, ele normatiza o emprego da contenção mecânica para a equipe da enfermagem. É por isso que eu falei, é bom que você conheça a normativa que o nosso conselho impõe ou coloca para que nós venhamos a seguir quando formos empregar a contenção mecânica. Nós temos também a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, sobre a proteção de pacientes portadores de transtornos mentais. Ali também fala um pouquinho sobre a proteção, como você pode também usar a contenção mecânica no meio deste processo. A resolução do Conselho Federal de Medicina, 1952, de 2012, sobre o modelo assistencial, ou modelo assistencial integral em saúde mental no Brasil. Então, quando vocês forem pesquisar essas normativas, vocês vão ter uma noção um pouquinho mais ampliada sobre a contenção mecânica. Não é somente um processo qualquer. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for aplicar contenção, tanto a domicílio ou em ambiente hospitalar. A gente tem que esclarecer os motivos reais no emprego da contenção para o paciente, para o acompanhante, para o familiar, para todo mundo que está ali, para que eles possam entender que não é feito em caráter punitivo ou de repressão, e sim uma medida para poder chegar a um determinado resultado. Isso é bom que seja esclarecido. Ok, aqui quais são os tipos de contenção que a gente tem? Pessoal, uma pausa porque eu vou pedir água para o meu suporte. Uma aguinha, amor, por favor. Então, meu suporte técnico está aqui do lado, minha parceira. Então, quais são os tipos de contenção? Nós temos a contenção física, como eu disse, em algumas literaturas, eles colocam a contenção física como a contenção mecânica. Nós temos a contenção química, que depende muito do prescritor, que ele vai deixar para que seja feito, e alguns usam haloperidol com Fenergan, outros usam midazolam, outros usam clonazepam, gota, comprimido, tá? Vai depender muito do grau de agitação, confusão ou risco que o paciente vem apresentar. Aí o médico prescritor, ele avalia, ele prescreve para que seja implementado juntamente com a contenção mecânica. Lembrando, temos que avaliar esta indicação pelo grau que o paciente nos apresenta, do risco que ele nos apresenta. É uma queda. Vou mostrar para vocês de que forma que eu posso aplicar uma contenção como medida protetora. Eu quero usar só para proteger meu paciente contra a queda. Não é aquela contenção que necessita de muita gente para poder realizar, mas pelo menos 2, 3 pessoas, no caso da enfermagem, com a avaliação do enfermeiro, porque ele vai ter que acompanhar todo esse processo, prescrever e garantir que a nossa equipe possa acompanhar, checar e fazer a avaliação, inclusive da perfusão periférica, como foi apontado aqui. Beleza? Nós temos a contenção química, como eu citei. Temos a contenção mecânica, que eu vou mostrar logo mais para vocês como que a gente pode aplicar os tipos de nós, e também uma demonstração aqui desse material que não custa tanto, mas que você pode montar na sua instituição, você leva isso onde você for e você pode lavar, certo? Ok, vamos lá. No caso, quando você está a domicílio, porque fica comprando o tempo todo, às vezes você não vai ter condições. Ou se você tiver como mandar fazer as faixas, então você também pode realizar. Nós temos a escolta, é um tipo de contenção também, que é usada muito quando o paciente está detido ou necessita de um acompanhamento da segurança pública, então é empregado. E nós temos o isolamento, que nós aplicamos também como contenção de espaço, tá bom? É um outro tipo de contenção que nós temos.
A humanização da prática de cuidar em saúde e a legislação voltada à segurança do paciente tende sempre a mencionar que a gente tem que avaliar muito bem a indicação da contenção, ver se realmente tem uma indicação, ver se realmente aquilo não vai trazer maiores danos ao paciente quando a gente for aplicar esta medida. Beleza? Então, como eu disse, é uma medida que tem que ser feita de forma terapêutica, com uma finalidade que tem que ser... tomar uma aguinha aqui, obrigado. Então, pessoal, tá legal até aqui? Tá sendo útil? Estas informações estão sendo úteis para vocês? Acho que tá agregando alguma coisa? Comente aí, joga aquele coraçãozinho. Se tá legal, vocês comentam. Se tiver alguma pergunta, pode colocar também, tá bom? Isso é bom para que a gente possa interagir. Então, a gente tá falando aqui da indicação. Você tem que avaliar muito bem a indicação desta contenção. Legal, Ana? Então, a indicação desta contenção. No caso da enfermagem, toda contenção que tem que ser realizada, tem que ser avaliada. Tem alguém querendo participar ao vivo. Desta forma, vou deixar entrar, vamos ver. A Ines quer participar ao vivo. Você mandou errado ou você quer participar mesmo, Ines, ao vivo? Se você quiser participar, eu deixo um pouquinho lá no finalzinho, eu chamo você para poder entrar, para a gente poder falar, tá bom? Ou você coloca aí a sua pergunta, a gente vai respondendo, porque eu vou ter que fazer a demonstração logo mais. Ok, beleza. Aqui então, isso é uma coisa muito importante que todos nós precisamos saber. Quando a indicação vem da equipe da enfermagem, ok, legal, ou simplesmente a equipe da enfermagem que executa essa contenção tem que realizar, o enfermeiro tem que avaliar, tá bom? Antes de indicar, tem que ver as condições do paciente e aplicar, prescrever e aplicar esta contenção. É bom que a gente saiba disso, tá bom? Como eu disse, a normativa 427 de 2012 do COFEN. Só colocar lá no Google, vocês vão encontrar essa normativa bem descrita. Ela traz todas as informações em relação à contenção mecânica. Beleza? Beleza. Aí o enfermeiro prescreve. Como eu disse, a gente inclusive tem que acompanhar. Uma coisa é você realizar a contenção, outra coisa é amarrar, tá bom? Perdão. Qual material usar para conter o paciente? Tanto no hospital, e isso também pode ser usado a domicílio. No caso, quem trabalha com serviço de atendimento domiciliar, ou simplesmente você cuida de alguém em casa. As faixas, tá? Você pode usar. Compressa de algodão ortopédico, você também pode usar. Vou mostrar para vocês quando você tiver essa compressa, como colocar, tá bom? Fralda, tá aqui com algumas fraldas. Alguém vai falar, nossa, ele vai rasgar a fralda. São as fraldas antigas que os meus filhos usaram, então a gente guardou algumas, então eu peguei só para mostrar. Às vezes você não tem o que usar em casa para poder proteger, porque a fralda ajuda muito para proteger a pele, tá bom? É caro, você vai falar, nossa, é caro usar a fralda. É caro, mas também, qual a finalidade da contenção? Evitar danos. Porque dependendo do material que você usa, porque muitas pessoas usam atadura. Pode usar atadura, mas tem que ser bem usada para você evitar lesões. Porque dependendo da perfusão tissular, se o paciente tiver uma pele fragilizada, se você usar isso aqui vai lesionar. E outra dica, se você usar isso aqui de forma inadequada, tende a garrotear. Eu vou mostrar para vocês de que forma você pode usar atadura e outras compressas para poder minimizar os riscos de garroteamento. O tempo está indo, mas a gente vai conseguir mostrar para vocês. Atadura crepe, malha tubular, a gente pode usar também. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. E micropor. Quando você tem micropor também, como aplicar, onde colocar, de forma usar, eu vou mostrar para vocês. Ok, lembrando, sempre bom elevar a cabeceira do paciente, tá? Em caso de alimentação e tudo, ou medicação quando a gente for fazer. Avaliar a necessidade da contenção. Não é qualquer paciente que tem que ser contido. Você avalia, você tem que esclarecer os motivos da contenção para o paciente. Ele precisa saber por que ele está sendo contido. Muitas das vezes a gente não explica, não fala, simplesmente chega, pega, contém. Tem que falar, ô fulano, tudo bem com você? Ó, a gente vai ter que realizar essa restrição no seu membro direito, esquerdo, para evitar que você possa sacar a sonda, porque a gente vai ter que passar de novo. Ou
para que você saque o acesso venoso que você tem, ou simplesmente evitar uma queda. Olha, você está com alto risco de fuga, alto risco de evasão, descontinuidade de tratamento, suicídio. Você está apresentando alto risco de heteroagressão, no caso de paciente que está em surto, por exemplo. Então, para que nós venhamos a minimizar tudo isso, a gente vai realizar uma contenção mecânica em vocês. Desta forma, a gente vai poder te avaliar. Quando a contenção estiver associada diretamente à contenção química, aí o processo é outro. Aí eu vou explicar também de que forma que isso tem que ser feito, tá bom? Lembrando, a gente tem que se atentar muito quando você for realizar contenção mecânica em gestantes e evitar o decúbito dorsal, no caso de gestante. Então tem que colocar, lateralizar do lado esquerdo, preferencialmente. E pacientes cardíacos também, manter sinal de alerta e monitorização rigorosa. Isso é muito bom que a gente saiba disso, e principalmente, por isso que toda contenção mecânica, quando você trabalha numa instituição onde tiver o prescritor médico, é bom que você compartilhe com ele, essa avaliação seja feita de forma conjunta e compartilhada. Aí a avaliação vai ser realizada e inclusive o passo a passo do processo que ele pode vir a participar e se envolver também. Beleza, vamos lá. Pacientes agitados. Como que você pode proceder? Em pacientes agitados, a gente recomenda sempre não menos de 5 pessoas, tá? Às vezes não é a realidade que você terá, ou você tem. Tem que tomar muito cuidado, porque a contenção mecânica, ela só é efetiva, ou uma medida efetiva, quando você acerta no processo, no procedimento que você usa. Se ela não for assertiva, os danos são maiores, ou as lesões podem vir a acontecer com a equipe ou com o paciente. Então a gente também tem que medir muito bem a força que a gente vai usar. Em caso de muita agitação, a gente vai ter que aplicar um pouquinho mais de força para poder restringir os movimentos do paciente e assim aplicar a faixa de contenção, tá bom? No outro caso, um paciente tranquilo, simplesmente vou evitar a queda, o que eu vou ter que fazer também? Avaliar os membros onde vou aplicar a contenção, a faixa e também a indicação se realmente é válido ou não. Lembrando, sempre que você for atuar numa instituição que já tem um protocolo estabelecido, eles vão ter um impresso de contenção. O que tem nesse impresso de contenção? Ou vai depender muito de instituições, tá? De instituição a outra. Tem que ter pelo menos o nome do paciente, toda a identificação do paciente, seguindo todos os passos, tá? E depois disso, a gente vai ter que colocar o nome do enfermeiro, o nome do médico que participou também dessa avaliação, a equipe que participou dessa contenção. Nesse caso, é usado muitas das vezes quando você usa uma contenção naqueles riscos que eu citei. Risco de heteroagressão, autoagressão, risco de suicídio, automutilação, com ou sem uso de medicamentos. Aí você tem esse impresso onde vai ter a justificativa da indicação da contenção. É bom que a gente saiba disso, a gente tem que justificar a contenção. É por isso que existe um protocolo. É isso que o nosso conselho pelo menos recomenda, que a gente possa acompanhar o passo a passo. Sempre que você fizer estando em ambiente hospitalar ou a domicílio, inclusive quem cuida em casa, você cuida de alguém em casa, quando você for aplicar contenção, justifique o processo que você aplicou. O paciente apresentou uma agitação psicomotora, o paciente com risco de queda, apresentou confusão mental e desta forma, para evitar queda, foi necessário realizar uma contenção, porque várias outras tentativas de manejo foram implementadas sem sucesso. Você tem que justificar a sua ação para que você tenha efetividade no processo que você vai executar. É sempre bom você justificar, explicar ao cliente, ao paciente, o que você vai fazer, para ele saber, inclusive os familiares ao redor. Tá bom? Beleza, pessoal? Ok. O que a gente tem que fazer? Eu vou começar com a faixa de contenção. De preferência, eu recomendo, tá? De preferência, quando você for usar a faixa de contenção, tá? Que ela tenha pelo menos 6 metros. Eu vou explicar por 3 metros, tá? 6 metros não, 3 metros. E vou explicar por quê. A maior dificuldade... Oi Maria, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa aula. É nóis, lindamente para a nossa aula. Isso aí, seja muito bem-vindo. E o que a gente tem que fazer? Quando você tem uma faixa de 3 metros, ela vai te auxiliar no processo de contenção. Em cadeira de rodas, vai te auxiliar
no leito, cadeira de banho. Então tem vários processos que você pode, sim, onde você pode usar com o nosso cliente, ou com o seu paciente, ou familiar. Nó. Você acha como que eu executo um nó? Como que eu faço para poder realizar os nós na contenção? Quando eu tenho uma faixa como essa, você pode dobrar ela no meio, assim. Aí você coloca aqui, ó, tá vendo como eu tô colocando aqui? Você segura aqui, puxa. Uma vez que você puxa, você já tem uma mão aqui, tem um espaço aqui onde você pode colocar a mão. Vou chamar aqui meu suporte técnico. Vou colocar, ela vai colocar aqui a mão dela. Vou mostrar para vocês mais ou menos o que a gente pode fazer. Ok. Coloquei aqui a faixa. Lembrando, é de extrema importância que a gente possa permitir a perfusão e a circulação. Para que isso ocorra, eu coloco um dedo aqui. Vocês estão vendo? Eu vou apertando, mas o meu dedo fica aqui. Quando eu coloquei o meu dedo assim, eu tenho que fazer um nó para assegurar que está bem inserido. Gente, lembrando, essa é uma contenção que eu estou fazendo num paciente desta forma tranquilo. Estou tranquilo, paciente que simplesmente não está agitado, ele está tranquilo. Quando você faz isso, você aperta um pouco, você tem que garantir que seu dedo venha passar aqui, beleza? Aqui, coloquei meu dedo, aí eu faço um outro nó. É por isso que eu estou falando 3 metros, vão ajudar bastante. Quando eu faço isso, ó, tá seguro, pode virar aqui, ó, o dedo passa aqui, então não está garroteando. Eu consigo, com essa outra parte da faixa, colocar debaixo da cama. Nunca colocar, amarrar ou fazer os nós na grade de proteção. Por quê? Se você for abaixar, vai descer o braço junto. As lesões são muito graves quando ocorrem essas situações. Então, vou ter que pegar. Quando é um paciente tranquilo, simplesmente um idoso, você colocou só para garantir que ele não retire algum dispositivo ou simplesmente uma queda, o simples fato dele perceber que ele está contido, ele fica de boa. Ele nem vai mexer, não vai tentar. Tem alguns que tentam, né, com tudo para poder puxar. Então você tem que garantir que onde que eu vou amarrar isso aqui? Debaixo da cama, tem alguns ferros onde você vai colocar. Nunca permitir para que a grade de contenção possa derrubar a sua faixa e pode ocasionar uma lesão ao paciente, beleza? Aqui no caso, quando eu uso essa faixa no membro superior direito, a mesma coisa eu posso usar no membro inferior direito, esquerdo, eu consigo sim colocar, beleza? Ok, usei essa faixa de contenção, ok, tranquilo, aí eu vou tirar, lembrando, todo paciente contido tem que ser avaliado, principalmente quando você usou a medicação no processo. Então, paciente contido e medicado, usou a contenção química junto, obrigado, você tem que avaliar no intervalo não superior a 1 hora. Isso você tem que ir pelo menos a cada 30 minutos, avaliar o paciente, ver os sinais vitais do paciente para evitar que haja danos maiores ao paciente, beleza? Ok. Eu usei a faixa. Agora, Sérgio, eu usei o membro superior direito, membro superior esquerdo. E como que eu faço peitoral? Gente, é simples. Peitoral, a gente vai pegar, você coloca aqui, e quando você colocar a faixa no peito, você tem que garantir, por isso que você não pode fazer isso sozinho, sempre garantir com que uma pessoa coloque a mão aqui quando você estiver realizando a contenção na cabeceira da cama. Por quê? Quando você usa a manivela para poder levantar, você não vai pressionar ou causar uma lesão no peito do paciente. Isso é bom que a gente saiba disso. Porque às vezes, o que algumas pessoas, talvez por não conhecer muito bem o processo, eles pegam, nunca passem a faixa aqui, por trás. Nunca. Porque as lesões são muito grandes. A gente tem que passar desta forma e atrás, na cabeceira. Ah, mas o paciente mexe. Ele vai mexer mesmo. O que a gente tem que fazer de forma, se o paciente está muito agitado, solicitar uma contenção química junto. No caso contrário, você tem que colocar, garantir, pelo menos, ó, aqui, ó, tem a mão passando para que não possa lesionar o meu paciente. Beleza? Ok. Aí eu uso registro bonitinho, no caso da faixa. Sérgio, você falou que ia mostrar outras estratégias. Chegamos lá. Aqui, ó. Malha tubular.
Eu tenho isso aqui, a que eu comprei lá, custa baratinho. Você compra, acho que custou 9, 10 reais. Você peguei 1 metro só para fazer uma demonstração. Isso aqui é muito bom quando você for usar, por exemplo, num idoso. Não usar ela por si só. No caso, essa aqui é grande, você pode até fazer desta forma, ó. Ela é grande. Aí eu dobro ela no meio. Quando eu dobro no meio, eu vejo, por exemplo, o tamanho do braço do meu paciente. Tá vendo como ela fica? Eu posso fazer uns nós aqui do lado. Eu vou explicar por quê. Quando eu faço os nós, aqui e aqui, garante pelo menos fica um pouco grosso aqui. Mas mesmo assim não é tão recomendado usar desta forma. Porque quando eu faço isso, tá vendo como fica? Então fica um pouco grosso aqui. Então tem um pouquinho mais de facilidade quando eu realizar um nó. Eu consigo sim evitar que haja lesões. Beleza? Perfeito. Mas aí, Sérgio, se eu tiver que colocar algo dentro, o que eu faço? Eu vou explicar quando você tiver que colocar algo dentro para poder deixar um pouquinho mais fofinho, para evitar maiores danos, maiores lesões ao meu paciente. Você pega a malha tubular, ó, aqui eu tenho a atadura, você coloca dentro. Essa atadura é muito grande, mas você pode cortar no meio, dobrar de novo ou girar de novo, você coloca aqui dentro. Tem os menorzinhos, você faz o nó de um lado. Isso você pode improvisar na sua casa, quando você está cuidando de alguém, faz o outro nó aqui. Sempre lembrando, tem que ver o tamanho. Com isso aqui, quando você coloca, fica fofo. Ó, não machuca, não lesiona o paciente. É fofo. Aí você pode fazer um nó, tá? Fica muito bom. Ah, Sérgio, mas isso aí sujou. Gente, você coloca, fronha, né? Coloca o travesseiro. Isso. Gente, você pega isso aqui, coloca numa fronha direitinho. Você põe na máquina, dá pra lavar. Beleza? Certo? E dá pra você reutilizar. Caso você esteja em casa. Em ambiente hospitalar não é muito recomendado. Você tem que usar esse tipo de faixa. Ou quando caso você use esse, depois ele é desprezado. Mas às vezes você está na sua casa, você quer usar algo para poder cuidar melhor do seu parente, você pode usar isso aqui. Vai ter esse tutorial também no meu canal, prof.sergio, você pode encontrar esses vídeos lá. Ok? Usei isso aqui, mas Sérgio, eu não tenho isso em casa. Eu não consigo usar isso em casa porque eu não tenho, ou simplesmente o meu parente, eu não consigo usar nele. O que mais eu posso usar? Gente, a nossa finalidade é restringir os movimentos do paciente, só que não causando dano, tá? Beleza? Então o que eu posso fazer? Compressa cirúrgica. Sérgio, eu tenho compressa cirúrgica. E aí, o que eu faço depois da compressa cirúrgica? Você abre ela. Eu tenho compressa cirúrgica e atadura. Abriu. Ela é grande. Ó, aqui, ó. Tem isso aqui. Você pega. Dá pra fazer várias faixas. Olha o tamanho. Isso aqui custou R$ 4,50. Você corta, perdão, no meio. Aí você vai cortando, vai cortando. Pessoal, vocês estão gostando da aula? Quem estiver curtindo aí, pode colocar o coraçãozinho, pode comentar. Deixa gravado o Sérgio. Maria, eu vou deixar essa aula gravada. E pode compartilhar com a sua equipe. Que bom que você está aí. Beleza. Cortei aqui no meio. Ó, tá sendo tudo ao vivo, viu? Se vira nos 30. Cortei aqui no meio. Se eu sei o tamanho mais ou menos do braço do meu paciente, eu já coloco aqui, eu tenho uma noção. Ó, fica fofinho, mas não vou usar só isso. Aí eu vou cortar aqui. Cortei um pedaço aqui. Gente, se você fizer isso aqui, você vai garantir por uma comodidade, um conforto ao seu cliente. Atadura. Eu abro. Ok. Sérgio, posso usar só a atadura? Eu não recomendo. Poderia deixar gravado, vou precisar repassar para a equipe de enfermagem do hospital em Mogi das Cruzes. Claro, vai estar gravado, pode mandar todo mundo entrar e também vou colocar um link no YouTube. A gente vai baixar, colocar no YouTube para que vocês possam assistir. Ó, gente, eu abri a atadura aqui, usar só a atadura por si só não. O que eu faço? Eu pego esse pedaço que eu cortei, eu coloco aqui no meio, tá, da atadura.
Deixa eu ver se vocês conseguem assistir melhor. Ok, coloquei aqui, tá? Aí eu dobro aqui. Vejam como fica. Eu dobrei aqui, certo? E aí eu tenho o quê? Micropor. Aqui comigo. É um improviso que você pode usar e vai proteger muito bem o nosso paciente. Eu corto no tamanho da compressa que eu coloquei. Aí o que eu faço? Eu coloco aqui no meio. Lembrando, se o paciente tem uma pele muito sensível, eu não recomendo atadura porque pode lesionar. Eu coloquei aqui no meio, ó, fica um pouco grosso, um pouco fofo, aí eu faço um nó. Gente, vou ter que salvar essa aula, não posso perder, porque é 1 hora só que eu tenho. Então eu tenho aqui mais 5 minutos. Ok, eu faço nó de um lado, faço nó do outro lado, para garantir que, mesmo se o paciente mexer, a compressa que eu coloquei no meio não vai mexer. Agora eu vou chamar meu suporte técnico novamente para que vocês vejam como que fica. Ficou grosso, não é só uma atadura. Ó, beleza, pessoal? Ó, fica assim. É barato, é simples, você pode usar. Esse só para restringir os movimentos. E aí você faz seu nó. Os 2 nós, você faz um nó. Fechou mais uma vez aqui. Belezinha. Beleza? Beleza? Ok. Essa é uma forma. Sérgio, e a fralda? Ok. É a última coisa que eu vou mostrar para vocês, porque eu vou ter que salvar a aula. Eu tenho a fralda. Aí você tira aqui dos lados. Tirei de um lado. Tirei do outro lado. É o mesmo processo que eu usei com compressa. Ao invés de usar a compressa, eu posso cortar a fralda e colocar dentro da atadura, para poder proteger o meu paciente, para evitar lesões. Cortei esse pedaço, você pode cortar esse aqui também. Aí você vou pegar uma outra atadura aqui, que eu tenho, para que vocês vejam. Uma boa lambança aqui, mas só para mostrar para vocês. Eu abro ela, você vai colocar no meio de novo, igual eu estou fazendo aqui, certo? Aí você dobra, passa micropor aqui. Se você passar micropor, quando você fizer os 2 nós, você consegue proteger muito bem o seu paciente. Beleza, galera? Ó, tranquilo, é fofinho, não lesiona. O que eu contraindico neste momento? É quando as pessoas, a maioria, o que muitas pessoas fazem? Ah, eu vou ter que conter o paciente. Pega a atadura e pega uma compressa cirúrgica, faz isso aqui, ó. Vem cá, amor, por favor. Vou mostrar de novo. Você pega, faz isso aqui. Ah, não, isso aqui é legal, é tranquilo. Muitos fazem isso. Aí pega a atadura, faz isso aqui. É contraindicado. Por quê? Avalie bem depois de algumas horas. A compressa tende a vir para cá e isso aqui tende a garrotear. Por quê? Quando você faz isso, você não tem noção do garroteamento que você está provocando no paciente. Então a gente tem que tomar cuidado. Se só tenho isso como estratégia, você está com pressa, pelo menos faça isso aqui. Pegue, envolva por baixo, beleza, galera? Envolveu aqui por baixo, aí você consegue fazer pelo menos isso aqui, ó. Passando um dedo aqui, garantido que haja circulação e perfusão. Você não lesiona o paciente, porque o paciente pode mexer, pelo menos não vai lesionar. Passar por cima só vai causar danos ao nosso paciente. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Muito obrigado, viu? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sou Prof. Sérgio Tissouca, tá bom? Eu atuo com a saúde mental. Então, espero que tenha ajudado. Esse link vai estar salvo no nosso YouTube, prof.Sérgio Tissouca, e aqui também no meu Instagram. Então, tamo junto. Eu agradeço pela atenção e muito obrigado, tá bom? Mande sua mensagem, a sua dúvida. Eu esqueci de responder alguma pergunta ou não? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, fazer alguma colocação para eu salvar o link, para a gente não perder?
A Daiane Gonçalves, a Dai está aqui assistindo. Inis, muito obrigado pela participação. Daiane, a Maria, maravilhosa aula, obrigado por dividir seu conhecimento. Obrigado, Maria, gente boa pra caramba, a gente trabalhou junto, continuamos nos encontrando nos processos de trabalho. Muito obrigado a todos. Teremos mais uma aula dessa, tá bom? Então fiquem ligados, Prof. Sérgio agradece, eu e toda a minha equipe. Muito obrigado, viu, Dai? Obrigado, valeu, Deus abençoe. Saudações para todo mundo aí em Santos. Deus abençoe vocês. Até mais. Vou salvar o link. Começamos a nossa aula com música, mas não consigo terminar com a música porque posso perder o link. Deus abençoe. Até mais.